Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos começar a falar sobre as cônicas. A primeira cônica é a elipse. Já peço desculpas caso ouça um barulho de máquina de água, de furadeira, de criança brincando, de bola batendo, porque eu estou aqui no lugar aberto e a vida está acontecendo aqui em volta e eu não tenho como impedir, né? Então, me perdoem aí o barulho, é o único lugar que eu tenho para fazer essa gravação. Vamos aproveitar para aprender um pouco, esquecer os ruídos. Então, primeiro passo, né? Por que cônicas, né? O que tem essas cônicas que são a elipse, a hipérbole e a parábola? Elas são derivadas do cone. Quando eu tenho um cone e eu faço cortes nesse cone, eu obtenho algumas imagens, figuras, que são formadas ao retirar a parte cortada, o que ficou, né? Forma-se uma figura. Então, se eu, por exemplo, fizer um corte, aqui é como se fosse uma lâmina, né? Passou, cortou o cone. Se essa lâmina estivesse cortando, por exemplo, aqui, paralelo à base do cone, paralela, se estivesse cortando aqui assim, ó, paralelo, na hora que eu tirasse essa tampa de cima, eu teria um círculo, uma circunferência. Como o meu corte, ele pode aparecer em várias inclinações diferentes no meu cone, de cada maneira diferente que esse corte é feito, eu obtenho uma figura diferente. Então hoje nós vamos ver um tipo de corte onde eu encontro a figura chamada elipse. Esse corte pode ser assim, esse corte pode ser mais assim. Então, feito dessa forma, a gente vai encontrar, ó, a hora que eu tirar o tampãozinho que foi cortado, eu vou encontrar uma figura assim, ó, parecida com essa aqui, ó. É um pouco mais arredondada, assim, a ponte aguda aqui e tal, e um pouco mais para cima. Que essa aqui eu não consegui, tentei de tudo quanto é jeito, peguei um moldezinho aí para tentar fazer. Aos poucos a gente vai tentando melhorar a figura. Então, é como se isso aqui fosse essa figura aqui, só para a gente ilustrar. Agora precisamos entender como é que ela funciona, quais são os seus elementos, as partes importantes, para a gente resolver alguns exercícios que tratam sobre isso. Mas professor, mas isso aí é usado de que jeito, né? Usar uma elipse na prática e tal? Na verdade, gente, isso aqui, nós temos algumas situações na vida que talvez nós não nos deparemos para resolver, mas tem sempre alguém que tem esse tipo de problema para ser resolvido, né? Mas a turma da engenharia, a turma da astronomia mexe muito com isso, né? A da astronomia está na cara, né? Vocês já aprenderam lá em ciências que o movimento dos planetas em torno do Sol e provavelmente em torno de outros planetas ou galáxias, eles seguem um movimento em elipse, elíptico, né? O Sol fica numa posição e eles vão girando em torno dessa nossa estrela, formando elipses. Há momentos que eles estão mais próximos do Sol, há momentos que eles estão mais longe, e vai fazendo esse movimento, todos os planetas fazendo esse movimento de elipse. E aí os astrônomos usam os cálculos da elipse para conseguir descobrir as distâncias, né, que estamos do Sol, a distância que estamos de outros planetas. Outra situação, engenharia, como aqui nós temos curvas, né? De acordo com a curva que eu tenho, eu posso ter, por exemplo, arcos de pontes, eu posso ter arcos de túneis que são feitos a partir de uma elipse. Dependendo do corte que eu tenho, ela é uma curva elíptica, e aí a gente vai usar os cálculos, as formas de elipse para poder resolver esses problemas, tá? Então, aqui a gente vai ver a definição para poder depois estar aí resolvendo alguns exercícios. Na prática, a maioria de vocês nunca vão precisar fazer essas contas, mas pensem no raciocínio lógico que você vai ganhando, a visão espacial para verificar algumas coisas, que acaba ajudando em algum momento na vida de vocês. Então vamos à definição. Se eu pegar um segmento, né,
Aqui eu já fiz uma elipse, né, montada, mas eu vou usar ela para ir pondo a definição dentro dela para vocês entendendo como é que surge a elipse e como é que a gente define essa elipse. A gente sabe, né, que a circunferência eu tenho um ponto central, eu escolho um raio, uma certa medida, e rotaciono esse raio em torno do centro e descubro todo o contorno da minha circunferência. A elipse não é assim, ela é um pouco diferente, é isso que a gente vai ver agora. Em um segmento A1, A2, então eu tenho dois pontos que determinam um segmento. O segmento é uma reta, né, que ela está limitada entre dois pontos. Marcamos dois pontos fixos, F1 e F2, que chamaremos de foco, equidistantes do centro do segmento A1, A2. Vamos ver como é que fica isso aqui, ó, para vocês entenderem. Marcando um segmento, então eu vou marcar um segmento aqui, que ele vai ser aonde vai sair, ó, o centro da minha elipse, né? Se fosse uma circunferência, ó, compasso aqui, roda, montaria a minha circunferência, mas não é circunferência. Então ele diz aqui que eu tenho um segmento A1, A2 marcado, e nele eu vou marcar dois pontos fixos, F1 e F2, chamado de foco. Então aqui eu vou marcar o F1, aqui eu vou marcar o F2, e eles serão o foco. Só que eles têm uma característica, eles estão equidistantes do centro. Então se o meu centro está aqui, o que é equidistante? Estão à mesma distância. Então eu posso colocar um foco aqui e outro foco aqui, a mesma distância, né? Vamos até calcular aqui, né? Só para facilitar um pouquinho mais. Pronto. Então agora eu tenho aqui o F1 e aqui o F2. Supondo que até agora, ó, a elipse não foi feita, tá? Só estamos usando o preto aqui, ó. Segmento de reta, marcamos os dois focos. Aí continuando ali. Portanto, a elipse será o conjunto de pontos do plano cuja soma de suas distâncias a cada um dos focos seja igual à distância A1, A2. Vamos entender isso aqui? Então, a elipse vai ser o conjunto de pontos cuja distância entre ela e um foco, quer dizer, cuja distância dela ao foco somado com a dela até o outro foco, seja igual a esse aqui. Então, pera aí. Vamos supor aqui, ó, que eu pegue esse ponto aqui. Chama de ponto P. Eu tenho vários pontos. É um ponto P genérico, né? Então, ele está dizendo o seguinte para mim. Ele está dizendo que essa distância mais essa. Olha só o que ele está me dizendo. Ele está dizendo que de P a F1, essa distância, somado com essa distância de P a F2, as duas somadas tem que ser desse tamanho aqui, ó, de A1 até A2. Isso acontecendo no percurso todo, eu vou marcando os pontos e ao ligar esses pontos eu encontro a minha elipse. Então a elipse ela é formada dessa maneira. São pontos cuja distância dele até um foco somado com a distância dele até o outro foco tem o mesmo valor da distância entre o eixo A1, A2, que é o segmento de reta aí. Interessante isso aqui, né? Mas vamos dar alguns nomes aí também, né? Esse aqui é o meu centro, né? Vou chamar aqui de O, meu centrinho O. Então eu tenho aqui o meu, vamos colocar aqui algumas observações então, né? Vamos colocar já algumas informações, elementos importantes. F1 e F2 são meus focos, né? Focos. O O que é o meu centro da elipse. Ele é importante porque os focos são equidistantes a ele.
que mais que eu tenho? Eu tenho o eixo A, né? A1, A2 é o eixo maior. Como assim eixo maior? Porque ó, existe um eixo aqui também, ó, que é menor do que esse. A gente já vai ver o que a gente vai chamá-lo. Nós vamos definir. Vamos definir agora, né? Vamos definir ele aqui. Só que eu vou pontilhar ele. Aqui, ó. Eu tenho outro eixo que eu vou chamar de B1, B2. B1, B2. Então aqui eu tenho aqui B1, B2. Então o segmento B1, B2 é o eixo menor. É o eixo menor. Tranquilo. Agora vamos pensar o seguinte. Essa distância aqui, ó. Essa distância aqui dos focos, entre o foco e o centro, eu vou chamar de C. É um padrão isso aqui, tá? Estou pondo isso aqui como se estivesse inventando, não é não, é um padrão. E a distância aqui, ó, do centro até o A2, ou até o A1, eu vou chamar de A. Então significa que o eixo todinho é 2A, e o foco todinho é 2C. C para cá e C para cá. Ah, então peraí. Então eu tenho que... A1, não, aqui, ó, um pouco em cima, que o eixo maior então é igual a 2A, que é um Azão mais outro Azão. Tranquilo, né? E nós temos também, deixa eu tirar aqui, que o meu eixo aqui, ó, B, a de 0 até aqui é Bzinho. Bzinho, Czinho, aqui, ó. Ah, eu tenho que a distância de P, F1, mais a distância de P, a F2, é igual ao tamanho do eixo, que é 2A. Ah, que legal, professor, interessante. E eu tenho também que o segmento, aqui, ó, que a distância dos focos, F1, F2, é igual a 2C. Czinho para cá, Czinho para cá. São 2C que temos aí. O que mais que a gente pode tirar daqui? Esse aqui é B? Ah, então eu tenho que... aqui a distância do eixo B1, B2 é 2B. Ah, tranquilo. Legal. E tem uma outra coisa que eu vou fazer uma aula só para a gente falar sobre isso, que se chama excentricidade. Excentricidade. Excentricidade é a divisão da medida do foco, do centro aqui, pelo A. É a razão, né, entre essas duas coisas. Vou fazer uma aula só para explicar o que é excentricidade, tá, pessoal? O que é excentricidade? É o quanto eu mexo aqui para que a minha elipse fique um pouco mais arredondada ou mais estreita. Então ela é um pouco mais arredondada, ela vai chegando muito próximo a uma circunferência. Um pouco mais estreita, ela vai ficando cada vez mais achatada aqui no eixo do X. Então nós vamos ver isso, o que é excentricidade aqui. O que mais que a gente pode falar aqui? Ah, tem uma informação importante que eu lembrei agora, que é essa aqui, ó. Eu tenho uma característica especial aqui, ó. Daqui, ó. Existe um foco, que é esse aqui, ó. Quando a distância de
de F ao ponto F1 e a distância de F2 ao ponto é a mesma, a gente diz o seguinte, que essa distância aqui é A. Então, se eu tenho A aqui, B aqui e C aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Então, eu tenho um Pitágoras aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, essa definição aqui. Então, ó, usando essas definições aqui, nós vamos na próxima aula resolver alguns exercícios, tá bom? Pessoal, até a próxima aula. Um grande abraço, nos vemos lá.